E aí, meu aluno, beleza? Movimento unidimensional, aí o cara bota logo duas dimensões, né? Mas não é isso não, é o seguinte, é que você pode analisar o movimento, um lançamento horizontal, como sendo composição de dois tipos de movimento. Um movimento uniforme e o outro movimento uniformemente variado. Você pode analisar os dois separadamente. Então vamos analisar o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Quando você tem um lançamento horizontal, a trajetória, você vai ver que é a trajetória oblíqua. Mas para o cara que está dentro do avião, ela é uma trajetória retilínea. Para o cara que está fora do avião, é uma trajetória parabólica, né? Porque a velocidade vertical vai crescendo, é o vetor em roxo, e a velocidade horizontal permanece constante, é o movimento uniforme. Tá? Então é isso que a gente vai analisar. É como se fosse, a gente tem duas bolas aí, uma em vermelho, que tem um movimento uniforme, e a outra em roxo, que tem um movimento uniformemente variado. E vamos ver as equações tanto do movimento uniforme, quanto do movimento uniformemente variado. A equação do movimento uniforme vai ser velocidade igual a ΔX sobre ΔT. O ΔX vai variar diretamente proporcional ao tempo, e você vai ter um movimento uniforme e a velocidade média dele vai coincidir com a velocidade instantânea, onde o ΔT tende a zero. Porque no movimento, quando ele está variado, se você bota o ΔT tendendo a zero, ele não dá tempo de variar tanto a velocidade. Então, aí você tem a velocidade instantânea. E a equação fica x igual a x0 mais vt. Já no movimento vertical, quem é constante é a aceleração. A gente vai ter uma aceleração média, que é a variação da velocidade pelo tempo. Para a gente calcular a aceleração instantânea, a gente pega o limite de ΔV sobre ΔT para ΔT tendendo a zero. Ou seja, ele não dá para variar tanto a velocidade e tal. E a gente vai ter uma aceleração instantânea naquele momento, né? O gráfico de V por T nos dá, essa área desse gráfico, nos dá a distância percorrida. Para a gente obter a equação do movimento uniformemente variado, a gente pode pegar a soma de dois tipos de área, uma do retângulo e outra do triângulo. A do triângulo, o lado do triângulo vai ser a variação da velocidade, menos V menos V0, né? ΔV. Onde ΔV vai ser o quê? A vezes T. Já que A é ΔV sobre T, então ΔV vai ser A vezes T. Concorda? Então a área 1 é calculada como V0 vezes T. E a área 2 vai ser calculada como ΔV, que é o lado do triângulo, vezes T sobre 2. No lugar de ΔV, a gente vai botar AT. Então fica AT vezes T, então vai ficar AT ao quadrado sobre 2. Então, pelo gráfico da velocidade pelo tempo, que vai nos dar a distância percorrida, que é a área desse gráfico, a distância percorrida é a área 1 mais a área 2. Ou seja, vai ser o V0T mais AT2 sobre 2. Ou seja, o nosso ΔX a gente pode escrever como V0T mais AT2 sobre 2. Beleza? O T a gente pode dizer que é V menos V0 sobre A. Aí você pode pegar, substituir esse V menos V0 sobre A no lugar de T, substituir na primeira equação, onde tem T, a gente pega e substitui por V menos V0 sobre A. Onde tem T, a gente substitui. Fazendo essa conta, aí você faz em casa, chama os parentes, o papagaio, o cachorro. E você vai ter uma equação que não vai depender do tempo. Vai ficar só em função de velocidade inicial, a aceleração e a distância. Vai dar V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔX. Isso aqui a gente chama de equação de Torricelli. Bem, como normalmente o x é o eixo das abscissas e o y é o eixo das ordenadas, nós podemos analisar o movimento uniformemente variado, nesse caso aí, em vez de a gente colocar a variável
x a gente pode botar a variável h, ou então a variável y, tá? H sendo a altura, vem do inglês, height. Mas você vai ter o que? V igual a V0 mais AT, que nesse caso, como é da gravidade, vai ficar V igual a V0 mais GT. Tá? Como se fosse uma queda livre mesmo. Tá? E Y é igual a V0T, vertical, mais 1 meio de AT2, ou GT2, onde a aceleração é a aceleração da gravidade da Terra. E a equação de Torricelli fica V ao quadrado, vertical, igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta Y, delta H, o H, se ele partir do zero, né? Isso você coloca de acordo com o que for conveniente dentro da resolução de algum exercício. Tá? Então, você tem aí V menos V0 igual a AT, ou seja, V igual a V0 mais AT. Tá? E você pode colocar aqui, como é o caso vertical, tá? E a gente está analisando os dois movimentos independentemente um do outro, tá? Por isso que é, entre aspas, unidimensional, beleza? Então, aí você analisa um movimento uniforme e o outro movimento uniformemente variado. Tanto é que o que está em vermelho, que é o movimento uniforme, você vê que a distância pelo tempo, o gráfico em vermelho, é diretamente proporcional, se ele partiu da posição zero. Já o gráfico em roxo, que é a distância pelo tempo, vai dar uma parábola, porque é o movimento uniformemente variado. Então, o gráfico da posição pelo tempo, dos dois, a gente pode analisar também individualmente cada um, tá? Como sendo unidimensional, tá? Não? Então, se a gente analisar como x0 igual a zero, fica o quê? X igual a VT. E dá o gráfico linear, onde a velocidade fica o quê? Δx sobre Δt, que a gente já viu. E esse gráfico vai ser uma reta, tá? Cujo o cateto oposto é Δx e o cateto adjacente é Δt. Né? Lembrando que esse θ, tem que ter muito cuidado, tem que estar na mesma escala. Né? Mas sempre a tangente do θ vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, e vai ser para nós, a velocidade. Porque cateto oposto é Δx, cateto adjacente é Δt, então Δx sobre Δt vai dar a velocidade. Ou seja, a tangente desse ângulo estiver na mesma escala. Tá? Agora, no caso do y, a gente vê que a velocidade não é constante. A velocidade é variável. É V0yt, e agora a gente está colocando menos GT2 sobre 2. A aceleração é constante, mas é negativa. Tanto é que a concavidade é para baixo. Né? Você tem aí y igual a menos GT2 sobre 2, onde g é um valor constante, 2 é um valor constante, e o t que está variando. Então o y varia diretamente proporcional ao tempo, ao quadrado, e não diretamente proporcional ao tempo. Então, quer dizer, embora você tenha um Δt, a variação do y não é constante para determinadas variações de t. Você poderia até calcular a velocidade média, não tem problema. Tá? Você vê o seguinte, que os espaços para o movimento uniforme, os espaços são iguais para Δt iguais. Aí tem a foto estroboscópica, que tira a foto em tempos iguais, a gente vê que a distância é diretamente proporcional ao tempo. É sempre igual. Para intervalos de tempos iguais, você tem distâncias iguais para o movimento uniforme. Então, diferentemente do movimento uniformemente variado. No movimento uniformemente variado, você não tem distâncias iguais para intervalos de tempos iguais. Nesse caso aí, como ele está sendo acelerado, negativamente, tudo bem, mas está sendo acelerado, cada vez ele está aumentando mais os espaços percorridos no mesmo intervalo de tempo. No início ele percorre poucos espaços, você pode ver a foto estroboscópica que as bolinhas estão muito próximas uma da outra, e no final, tirando fotos no mesmo intervalo de tempo, a bolinha já está mais distante. Ou seja,
o delta y para o ΔT no início é diferente do ΔY para o ΔT no final. Então, o espaço percorrido não é diretamente proporcional ao tempo, e sim diretamente proporcional ao quadrado do tempo. Tá? E já o movimento uniforme, não, é diretamente proporcional ao tempo. Você vai ter uma constante V multiplicada pelo tempo. Essa constante dV não vai mudar, mas no caso de Y, não. Ele vai ser diretamente proporcional ao quadrado de tempo, porque você vai ter uma constante multiplicada por tempo ao quadrado. Então aí está a diferença entre movimento uniforme e movimento uniformemente variado.